A crise diplomática entre Estados Unidos e Cuba já é bastante antiga. Essa difícil relação já dura mais de 5 décadas. A Cuba dos anos 50 era assim, uma espécie de ilha dos prazeres dos turistas americanos. Nesse cenário, misturavam-se corrupção do governo, jogos em cassino, uso de drogas e incentivo à prostituição. Cuba conquistou fama internacional. Hotéis, cassinos e clubes noturnos atraíam empresários, políticos, playboys e astros do cinema. Frank Sinatra e Ava Gardner batiam ponto em Havana. O que era Cuba para os americanos nos anos 50? Bom, sabidamente, Cuba era um paraíso turístico para os Estados Unidos, para os americanos, né? Eles costumavam muito ir para o país, para a ilha, para usufruir das belezas naturais, o entretenimento, a cultura, a alegria que Cuba possuía naquela época. Existia uma troca de capital muito interessante. Pessoas com bom poder aquisitivo nos Estados Unidos iam de fato para Cuba. Cuba possuía grandes hotéis, famílias receptivas. Era de fato um local muito atrativo para os americanos na época dos anos 50, início dos anos 50. Na época, Fidel Castro se tornava um herói e símbolo da oposição ao governo cubano que beneficiava uma minoria rica e oprimia uma maioria pobre. Foi durante um show de Frank Sinatra, no Réveillon de 1958, que Fulgêncio Batista ergueu um brinde, anunciou sua renúncia ao governo e embarcou para a República Dominicana com 300 milhões de dólares no bolso, cerca de R$1 bilhão, um valor absurdo para a época. Era o melancólico desfecho de uma tirania que durou 25 anos. Os Estados Unidos reconheceram o novo governo revolucionário, mas logo as relações bilaterais começaram a deteriorar à medida em que Fidel Castro foi se orientando para a esquerda e se aproximando do regime comunista da União Soviética. Cuba era, de fato, uma ilha muito atrativa para os americanos, né, do ponto de vista turístico. Inclusive, exportava para os Estados Unidos uma certa quantidade de produtos, principalmente o açúcar. 1/3, se eu não me engano, do consumo de açúcar na época vinha de Cuba, no início dos anos 50. Cuba era um grande exportador de açúcar para os Estados Unidos. Com meados de 1950, com a Revolução Cubana, os Estados Unidos começou então a ter um certo cuidado em relação às relações com Cuba e a tendência que Cuba estava tendo para certas questões em relação à reforma agrária, uma posição um pouco mais socialista e uma certa aproximação da União Soviética, né? E a União Soviética, estando num momento de atrito com os Estados Unidos, tomou benefício desse aproximamento, inclusive fomentando a exportação de açúcar de Cuba para a União Soviética, com valores mais atrativos para Cuba. Isso, então, criando um conflito de comercial entre os Estados Unidos e Cuba, devido a uma melhor condições que a União Soviética estava dando para Cuba na época, e isso fez com que os Estados Unidos, de fato, começassem a se afastar do país, né? Nós temos, devido à grande aproximação de Cuba com a União Soviética, os Estados Unidos, inclusive, criou embargos para a ilha e gerou, de fato, um bloqueio em relação às relações do país com Cuba devido a isso. E Cuba foi financiado devido às relações com a União Soviética por muitos anos, por essas relações comerciais que eles tiveram. A ajuda da União Soviética fez com que Cuba construísse um sistema de saúde e de educação exemplar. Com o suporte que Cuba estava recebendo da União Soviética, a partir do final dos anos 50, anos 60, esse suporte financeiro e econômico, Cuba foi, de certa forma, até um certo ponto inteligente, no sentido de vender o seu regime de governo através do assistencialismo para a população. Então, eles utilizaram grande parte desses fundos para investimentos na educação e saúde. Então, nós temos uma era de Cuba dos anos 60, nós podemos dizer até início dos anos 80, onde de fato houve investimento nesse setor. Mas com a decadência do sistema econômico soviético e a diminuição desse financiamento soviético em relação ao regime cubano,
isso entrou em decadência, né? Hoje nós temos, de fato, um sistema pobre em Cuba e uma população que, infelizmente, não usufrui de uma boa estrutura social, econômica, educacional, de saúde, como é sabido por todos, né? Então, é de fato de conhecimento de todos que cerca de 2 a 3 décadas atrás isso existiu um grande investimento de Cuba nesses setores, mas que hoje em dia não mais é existente. Em 1980, Fidel Castro permitiu que emigrantes deixassem Cuba com destino aos Estados Unidos. Mas muitos deles já haviam deixado o país nos primeiros anos depois da Revolução Cubana do fim dos anos 50. Com a Revolução Cubana, no início dos anos 50, nós tivemos um grande êxodo de Cuba, de pessoas saindo de Cuba devido à Revolução, né? Então, as desapropriações que estavam acontecendo, toda a pressão que existia de um regime no setor privado. Em números, nós temos, na primeira levada de pessoas, são cerca de 300 mil pessoas que saíram do país, né? E desde então, hoje são, se eu não me engano, são 11 milhões de habitantes na ilha. Nós temos registros de mais de 2 milhões de habitantes que saíram da ilha. Cerca desses 2 milhões, cerca de 80% vieram para os Estados Unidos devido à proximidade, então, principalmente para o sul da Flórida, que está a cerca de 150 quilômetros de Cuba. Então, nós temos sim esse registro no sul da Flórida de muitos cubanos que vivem aqui. Inclusive, a Flórida é conhecida como a colônia dos cubanos, né? Então, a cidade de Miami, ela tem uma forte cultura e tradição cubana em diversas regiões. Esse é o bairro de Little Havana, no centro de Miami. Hoje, os cubanos praticamente não moram mais na região, mas o local atrai turistas do mundo todo. Entre os famosos cubanos que se instalaram em Miami está a Gloria Estefan. A cantora deixou a ilha com a família quando tinha apenas 5 anos de idade, como resultado da Revolução Cubana. Ela viu quando o pai foi preso depois de lutar contra o regime de Fidel Castro. Eu não posso passar férias em um lugar onde as pessoas não podem desfrutar das mesmas coisas que eu posso, afirma a cantora. Hoje, ela não pensa em visitar o país onde nasceu e passou parte da infância. Gloria diz que até hoje, mais de 5 décadas depois, Cuba não mudou e a família Castro ainda está tomando medidas repressivas. Até que tudo isso acabe, ela assegura que não vai retornar à ilha. Nos Estados Unidos, a cantora continua aficionada pela música cubana, ensinada pela avó, e é uma das principais líderes internacionais do forte movimento de oposição ao regime comunista em Cuba. Henry Moreira nasceu nos Estados Unidos, mas ele me contou que a família dele saiu de Cuba nos anos 70 por causa de Fidel Castro e de outros problemas. De Cuba por Fidel y por muchas otras cosas que estaban pasando. Después en los 83, mi abuela vino. Nos anos 80, o resto da família também veio para Miami. Ele visitou Cuba quando tinha 1 ano de idade e não voltou mais, mas gostaria de conhecer melhor o lugar de onde vieram os pais. Eu fui a Cuba quando tinha como 1 ano, mas não me acuerdo muito de Cuba e não regresado depois disso. Se quero viver em Cuba, Com a vida dele e da família estabelecida nos Estados Unidos, Henry não pensa em viver no futuro em Cuba. Com Barack Obama no poder, ele teve a esperança que os 2 países pudessem se entender. Mas com o governo atual, ele acha pouco provável que isso aconteça. Em 2014, Raul Castro e Barack Obama anunciaram a volta das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba e a reabertura das embaixadas. Obama ampliou exceções ao embargo econômico e comercial sobre a ilha. Durante a era do Barack Obama, era uma política muito mais diplomática que nós possuímos hoje com o Trump, pelo menos do ponto de vista amigável, né? A maneira como se negociam tratados, contratos, negociações internacionais, ela tinha uma maneira única, onde, de fato, Obama buscava se aproximar dos outros países, dos outros representantes, entender as situações locais e, eventualmente, de uma maneira mais aberta, buscar uma solução. Era uma solução de entendimento e não tanto acirrada como hoje perpetua o Trump. É uma postura política do atual presidente,
completamente diferente do que existia anterior. Então, nós temos aproximações dos Estados Unidos com Cuba, na época de Obama, nós temos aproximações dos Estados Unidos com o próprio Irã, e tudo hoje foi simplesmente distanciado novamente, se volta praticamente uma estaca zero para uma nova postura de negociação, né, onde se busca um resultado diferenciado, seja devido a interesses partidários, políticos, ou de fato uma estratégia política que venha buscar resultados melhores para o país. Existem diversas opiniões nesse sentido, mas claramente toda a aproximação que nós temos dos Estados Unidos com Cuba na época do Barack Obama é devido à estratégia diplomática que o presidente possuía, que era muito única em relação historicamente no país. Após degelo histórico promovido por Obama, o presidente americano agora restabelece algumas restrições econômicas e de viagem à ilha. Donald Trump justificou as medidas, afirmando que sua gestão vai fazer de tudo para evitar que o dinheiro americano seja usado para financiar um governo que, segundo ele, é repressor. E desafiou Raul Castro a sugerir um novo acordo que seja de interesse tanto do povo cubano como do americano. Pode ser uma verdade. De fato, nós tivemos um curtíssimo período de tempo para ter qualquer avaliação concreta em relação a isso, né? Nós temos uma realidade em Cuba que é muito fechada. Em relação à iniciativa privada, os efforts, as atividades são mínimas, para não se dizer inexistentes. Então, quanto de efeito essa política do Obama teve em relação ao povo cubano, de fato, nesse curtíssimo período de tempo, é mínimo, né? Se houve algum benefício, foi para o governo, porque é ele que controla todas as empresas e toda a atividade econômica de Cuba, por enquanto. Fidel Castro morreu em novembro do ano passado, aos 90 anos, depois de desafiar os Estados Unidos ao longo de meio século. Depois da morte de Fidel Castro, o que os cubanos que moram aqui na Flórida, qual é o sentimento deles com relação ao país, com relação ao futuro? Isso é uma questão muito interessante. Eu acho que os cubanos passaram por um momento de euforia com a morte do Fidel Castro, onde eles viram uma eventual possibilidade de mudança, o que não veio se concretizar, né? Hoje volta-se ao status quo, onde nós que vivemos nos Estados Unidos vivenciamos situações que são ímpares, para dizer o mínimo, onde as pessoas, trabalhadores aqui nos Estados Unidos tiram férias para ir visitar a família com malas cheias de comidas enlatadas, porque as pessoas não têm acesso à alimentação ou uma diversidade de alimentos. Nós temos certas situações onde mães que tiveram filhos têm uma limitação para aquisição de leite num determinado período de meses, cerca de 6 meses. Pessoas que não têm acesso à internet na ilha, querem falar com seus entes que estão em outros países e rodeiam hotéis. Isso é muito fácil de se ver em Havana, por exemplo, para que elas tenham um certo acesso de Wi-Fi para a comunicação, estão totalmente restritas. Trabalho na iniciativa privada é praticamente inexistente, onde ou as pessoas trabalham para o governo ou fazem um trabalho mínimo, praticamente local, em suas casas, para receber algum turista local, e muitas vezes têm reprimendas em relação a isso. Então, existe uma frustração muito grande das pessoas que vivem nos Estados Unidos em relação a isso, que veem essa situação, essa realidade, e muitas vezes se pergunta de que forma o povo cubano está sendo preparado para uma abertura de capital, uma descentralização do governo, onde não existe uma atividade econômica minimamente ou uma tentativa de abertura em relação à descentralização do governo ou de um incentivo para a iniciativa privada no país. Essa cubana que mora em Miami há mais de 20 anos não se importou com as novas medidas americanas. Assim como a cantora Gloria Estefan, Maria Giró diz que não voltará a Cuba enquanto a família Castro estiver no poder. E aqueles que nasceram aqui e ainda têm família em Cuba já não entendem mais a história. A briga entre Estados Unidos e Cuba está longe de acabar? Seria uma boa pergunta para o governo cubano. Eu acho que, dentro da perspectiva dos Estados Unidos, sendo Barack Obama, Trump ou qualquer outro presidente, a posição realmente dos Estados Unidos é uma abertura de mercado, uma descentralização do governo, incentivo à iniciativa privada, a fomentação da liberdade, a valorização do ser humano como pessoa, e regimes centralizadores que de fato oprimem as pessoas e não propiciam
uma qualidade de vida mínima, como é tida hoje de uma maneira global, como se vê em diversos países, dificilmente tem um espaço, eu acho, mundialmente ou no cenário global, para abertura para outros países. Eu acho que, de fato, o país tem que modificar. Isso já foi comprovadamente demonstrado que o sistema é um sistema muito precário, decadente. Então, enquanto o regime permanecer da maneira como está, eu acho que essas discussões e esses impasses vão longe, sim.